Será que esse pode ser o fim do design gráfico? Eu não vou falar sobre inteligência artificial, nem sobre amadores cobrando dinheiro de pão para criar uma identidade visual inteira. De uns tempos para cá, o que eu tô vendo no mercado é de deixar qualquer profissional apavorado. A impressão que eu tô tendo é que o design gráfico morreu. Será que esse é o fim do design gráfico? Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Quando eu falo sobre sermos a maior resistência de criativos do mundo, não é apenas um jargão ou uma frase pretensiosa, nada disso. Ser parte de uma resistência é ter consciência de que existe um sistema maligno e perverso tentando padronizar as nossas mentes, condutas, estilos e tentando sufocar a nossa personalidade, nossas características e quem realmente a gente é, ou seja, a nossa individualidade. E ser da resistência é lutar contra esse pensamento estúpido e podre de que todo mundo tem que aceitar qualquer coisa. Ninguém tem que aceitar nada, tem que ser quem realmente é. Ser da resistência é conhecer todas as regras e quebrá-las de propósito, porque você sabe o que está fazendo. Em termos de design, isso é ser da resistência. E aqui no quadrante, quem não pensa dessa forma ainda não faz parte da resistência. Ainda não faz parte de uma comunidade que odeia o comum e o padrão imposto pelo sistema. Onde eu quero chegar com isso? Que o design está morrendo, está perdendo a sua essência, está perdendo a sua liberdade de criação, está perdendo... Olha que louco isso, está perdendo a criatividade. É absurdo falar uma coisa dessa. Eu, sinceramente, nunca imaginei que o design chegaria a esse ponto. O contexto para isso ter chegado onde chegou é bem simples. A pandemia chegou, muita gente sem fazer nada, muita gente sem saber o que fazer para ganhar dinheiro e muita gente passando boa parte do tempo na internet. E o que isso provocou? Muita gente assistindo tutoriais, umas dicas de design, vendo que é fácil criar e é só vender baratinho para o Zé da esquina que o dinheiro vai se acumulando até o final do mês para pagar as contas. Com isso, algumas pessoas começaram a criar conteúdo sem a menor experiência e conhecimento a respeito do que é ser um profissional de design. Outros criando tutoriais que na época eram lindos, depois outros começaram a copiar e compartilhar novas versões desses mesmos tutoriais, mas agora eliminando etapas importantes e partes fantásticas do processo criativo. Depois, outros recém-chegados na área começaram a fazer o mesmo e agora com ainda menos qualidade e menos técnicas. E isso virou uma bola de neve que fez o design chegar onde chegou até agora. Você vai entender melhor o que eu estou falando quando assistir o 4º episódio do Big Designer Brasil. Imagina uma fofoca que vai passando de pessoa para pessoa. E cada vez que passa de uma pessoa que não fazia parte do acontecimento para outra pessoa ainda mais distante, a fofoca se adapta e a história muda. Isso vai fazer com que da terceira pessoa em diante a história já não vai ser a mesma e, dependendo, pode até ser totalmente distorcida. E foi exatamente isso que aconteceu com o design. Um profissional fez um tutorial, um amador gostou e compartilhou do jeito dele, outro amador fez o mesmo, um novato fez o mesmo até chegar no cara que nunca mexeu com design na vida, que também quis compartilhar. O ponto aqui não é sobre a pessoa tentar ganhar o dinheiro dela, tá? O ponto aqui é a disseminação descontrolada de conteúdo pobre e sem o menor valor, tanto educacional quanto técnico ou teórico. Isso tudo faz com que o design começasse a ficar cada vez mais sem graça, sem personalidade, sem estilo e uma tonelada de mais do mesmo. Quando eu digo sobre o fim do design gráfico, não é sobre o fim do mundo onde tudo vai acabar e todo mundo vai morrer, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Não entenda dessa forma. Eu tô falando sobre o fim do design gráfico como ele deveria ser, ok? Para mim, nos dias de hoje, o design está com os dias contados até morrer de fato, no sentido de criatividade.
A profissão em si vai continuar por muito tempo ainda, mesmo com a inteligência artificial conseguindo criar designs incríveis e sozinho, de forma autônoma, porque existe um fator que é o único fator que eles nunca vão conseguir alcançar, o fator humano. Alma e espírito não se colocam em máquina, mas o foco aqui não é esse, é sobre a morte da criatividade, da personalidade, da individualidade. Se eu te falar, cria um design de açaí, eu tenho certeza que a maioria vai lembrar de algum tutorial que viu por aí, porque existem centenas deles, uns piores do que os outros. Já outros vão pensar em roxo e verde e umas frutinhas voando espalhado pela tela. Consegue perceber o quão pobre está a área? É sempre o mesmo, é sempre mais do mesmo. São poucos os que vão conseguir ser originais e criar algo fora do padrão. Pega os 3 estilos de design que eu mostrei no vídeo que está no card aqui, mistura um deles com açaí e você vai ter algo totalmente fora do comum. A maioria dos criadores de conteúdo hoje estão preocupados com visualizações, likes e o dinheiro que ele vai receber com isso. São muito poucos. Para ser sincero, eu ainda não conheço nenhum que tem o foco em fazer a diferença. Eu adoraria conhecer, mas no final das contas, a única preocupação é o dinheiro. E isso me entristece profundamente. Saber que pessoas com capacidade de alcançar milhares ou milhões de pessoas estão preocupadas apenas com o próprio umbigo e mesmo com capacidade, conhecimento e experiência não tão interessadas em transmitir um conteúdo rico para ajudar as pessoas. É aí que a realidade sobre a morte e o fim do design entra. Porque não interessa para eles se você está aprendendo, se você está conseguindo pagar suas contas no final do mês ou simplesmente sobreviver através do design gráfico. Interessa que você se mate de trabalhar para comprar o curso deles e, cara, o ódio ferve no meu peito com pessoas desse tipo. São tão medíocres e extremamente egoístas que dá nojo. Eu não quero de forma alguma disseminar ou dividir esse sentimento com ninguém. Eu quero apenas te ajudar a enxergar que o design é muito mais do que isso. Vai muito além desses tutoriais pobres e todos iguais que você está vendo por aí. O design, ele tem uma beleza, uma capacidade fantástica de impactar a vida das pessoas, em todos os sentidos. Você pode simplesmente criar um design que vai transmitir uma mensagem de vida, uma mensagem que vai fazer com que a pessoa pense. Eu já falei várias vezes isso aqui no canal, mas o design é sobre você resolver problemas, é sobre você ajudar pessoas. O design não é simplesmente um tutorial que você segue, pega esse tutorial e vende por 30 conto. Não é só isso, não é só isso. O design vai muito além. O design é você explorar possibilidades. Não só no sentido do que o design é, mas no sentido do que você pode criar com o design. Sobre a sua liberdade, sobre a forma como você vai transmitir a mensagem. E essa é a beleza do design, é você conseguir mostrar, é você ir além, é você ser individual, é você ser individual no sentido de ter características únicas, tá? Quando você senta na frente do seu computador para criar qualquer coisa, você tem uma tela em branco onde você pode criar o que você quiser, do jeito que você quiser, desde que você saiba o que está fazendo. Esse é um ponto muito importante, porque muita gente senta na frente do computador para criar, começa a seguir um tutorial, passa para outro tutorial, passa para outro tutorial, vê umas referências, começa a copiar, no final não criou bosta nenhuma. Ficou uma coisa horrorosa, sem nenhum contexto, sem teoria, sem técnica, sem resultado, nada, é simplesmente um monte de imagem, texto e cores misturadas. Mas o ponto é que você tem liberdade para criar o que você quiser. Você tem liberdade para ser você. Se você sabe as regras, você pode simplesmente quebrá-las. Ah, eu aprendi sobre proporção áurea. Beleza. Você sabe como a proporção áurea. Mas e se você quiser quebrar a regra da proporção áurea? Você pode. Quem que vai te falar que está errado?
pode até estar errado no sentido de seguir a regra à risca, tá? Pode ser nesse sentido, mas no sentido de criatividade, ninguém pode falar que você está errado. Você tem que entender que a sua individualidade, a sua criatividade, ela é subjetiva. Você pode dar o significado que você quiser para isso. É nesses pontos que você precisa pensar sobre criatividade, sobre você criar algo que ninguém vai criar, sobre você entender como fazer algo que só você sabe. O design, alguns anos atrás, era simplesmente um negócio louco, onde as pessoas que você conhecia como sendo designers, você sabia que ela era designer simplesmente pelo estilo dela. Você olhava para uma pessoa e falava, aquela pessoa ali é designer. Certeza absoluta que ela é designer. Porque tinha uma característica própria. É mais ou menos quando você vê um roqueiro, quando você vê um skatista, quando você vê uma pessoa que vai na igreja, você consegue identificar pelo próprio estilo dela, pela forma como ela fala, pela forma como ela se veste, pela postura dela. E é exatamente isso que eu estou falando, sobre individualidade. Mesmo que essa individualidade faça parte de um grupo. Aqui a gente começa a entrar num ponto bem... É melhor deixar de lado, tá? A questão aqui não é essa. A questão aqui é sobre a sua liberdade, sobre a sua criatividade e sobre a sua capacidade de fazer o que ninguém faz. Quando a gente fala em design gráfico, a gente tem que pensar que você vai precisar resolver um problema. Mas a forma como você vai resolver esse problema é o que vai fazer com que você seja único. Porque se eu tenho um cliente de açaí, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo, e você também tem um cliente de açaí, o problema do seu cliente não vai ser exatamente igual ao meu cliente. Porque o problema dos dois é vender. Eles querem vender mais açaí, certo? Porém, a região em que o seu cliente está é diferente da região em que o meu está. As pessoas que vivem nessa região são diferentes das pessoas que vivem nessa região. Então os problemas são parecidos, mas não são idênticos. São diferentes. E a forma como eu vou resolver pode não funcionar para o seu cliente. E a forma como você vai criar esse design para resolver o problema pode não funcionar para o meu cliente. Consegue entender como, mesmo que sejam muito parecidas, a forma como você vai resolver esse problema, por mais que sejam de produtos iguais, vai ser diferente. E quando você consegue captar essa ideia e transcrever ela para o design através da sua criatividade, através da sua personalidade, de uma forma que ninguém fez, o design, ele simplesmente mostra a sua essência. Esse é o ponto exato onde a gente está conversando, sobre a essência do design. Uma das definições de criatividade é você pegar ideias totalmente desconexas, juntá-las, misturar as duas e criar uma coisa nova. Essa é uma das definições de criatividade. Então, se você pegar essa definição e trazer para o design, você vai ter uma parte dessa essência que eu estou falando, onde você pega duas ideias completamente fora de contexto, mistura e transforma. Vamos usar o exemplo aqui do canal. Eu estou misturando cyberpunk, sci-fi, futurismo, a ideia de resistência com design gráfico. Estou misturando um monte de coisa, porque são coisas que eu gosto, são coisas que fazem sentido para mim e que todas elas juntas criam um contexto aonde a gente trabalha exatamente esse ponto que eu estou falando, sobre essência, sobre personalidade, sobre criatividade, sobre você não fazer parte de um sistema. Então todos os pontos, todos os contextos, todas as ideias, os estilos que você enxergar aqui no canal, todas elas estão interligadas com um único objetivo. E tudo isso cria algo único. Cria algo que eu não copiei de ninguém. Eu não busquei referências disso. Eu simplesmente tive a ideia, misturei tudo, falei é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e fiz. E esse é o ponto em que eu quero que você pare para pensar também junto com tudo que a gente está falando aqui. Quando você sentar para criar o seu design, para resolver o problema do seu cliente, pensa em como você pode fazer isso de uma forma diferente, de uma forma que ninguém fez, ou que mesmo que tenha sido feito, você vai fazer do seu jeito. Pense dessa forma, comece a pensar dessa forma. O design gráfico pode estar no limite da sua vida.
E cabe a você, a mim e a nós fazermos a diferença e mostrar ao mundo do que um designer é capaz. Mostrar a esses influenciadores medíocres também que o design é muito mais do que esse lixo comum que eles estão espalhando e dando para um monte de gente comer como se fosse um banquete. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade e sei que ela não tem nada a ver com o que estão falando por aí. Se você pensa assim, você faz parte da resistência. Se você faz parte da resistência, precisa compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Esse vídeo aqui tem uma certa ligação com o que a gente acabou de conversar. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 alfa.